Sejam bem-vindos a esta talk, em que vamos tentar responder à pergunta: o que é que procuramos quando compramos alimentos? O que é que nos move? Que tendências é que existem? Ou se essas tendências de facto contam para alguma coisa? O preço continua a ser o mais importante ou vamos à procura daquilo que é mais saudável? Ou aquilo que está na moda? Ou aquilo que, de boca em boca, é dito pelas pessoas em quem confiamos? Ganharam algum peso algumas destas tendências? O que é que há de diferente aqui no mercado? São estas as questões, como dizia, que vamos debater nesta talk que vai ser realizada esta tarde, em parceria entre o Intermarché e a CMTV, aqui na Feira Nacional da Agricultura, em pleno Ribatejo, e contamos com a presença de Pedro Gandum, diretor de marketing do Intermarché, Boa tarde. Rita Andrade, nutricionista e uma cara bem conhecida de todos nós, e o chefe Igor Martim, que, entre outros méritos na sua carreira, já foi chefe do ano em 2009. Por isso, muito bem-vindos aos três. Pedro, começo Obrigado. precisamente por ti. Como é que tem mudado este comportamento do consumidor? É perceptível uma diferença na abordagem à compra de determinados alimentos, determinada área da alimentação ou não? Sim, eu acho que é inevitável assumir que o comportamento do consumidor mudou consideravelmente nos últimos anos. Eu creio que já há 6 anos que se previa uma grande alteração no comportamento do consumidor, por entrada das novas tecnologias, e depois, em 2020, com a pandemia, acho que tudo acelerou. E todas as alterações começaram a acontecer a todos os níveis, na forma como interagimos uns com os outros, na forma como trabalhamos, até na forma como fazemos compras. É claro que isso se reflete na forma como fazemos compras. Hoje sabemos que há um decréscimo enorme naquele grupo de pessoas que fazia as compras mensais, não é? Que iam ao supermercado fazer aqueles grandes carrinhos de compras para todo o mês, e isso existe cada vez menos, cada vez menos. Hoje temos cada vez mais o consumidor que vai de forma muito mais recorrente ao supermercado, quase semanalmente, até alguns que com uma recorrência mais curta, vão muitas vezes abastecer o frigorífico, privilegiam muito os alimentos frescos, e até escolhem vários supermercados para ir, não escolhem só um, mas normalmente têm um de preferência. E isto é uma mudança muito significativa na forma como o consumidor se comporta hoje em dia. E houve uma altura em que não fazer as compras mensais era quase sinal de desorganização. Exatamente. Não é nada disso, não é? Não é nada disso. É a procura pelo fresco. É a procura pelo fresco e pela liberdade. Não ter muita coisa armazenada, muitos alimentos que podem estragar, com os quais vou ficar comprometido, e poder, de forma, em ciclos mais curtos, escolher o melhor que posso comprar. Oh, Rita, e também é um problema, e há essa tendência cada vez mais crescente, ou não, de procura pelo que é saudável, e isso reflete-se precisamente entre os teus pacientes, isso percebe-se? Olha, João, sim, claramente. Boa tarde, obrigada por estares aqui a fazer este trabalho fantástico, e boa tarde a todos os que estão aqui connosco. Os meus pacientes já chegam à consulta com um conhecimento que antigamente não era normal, regular. Já querem saber, por exemplo, já querem saber como ler os rótulos, que faz parte do meu trabalho, dar essa literacia, ensinar se 4% num iogurte é muito ou pouco de açúcar, como é que devemos escolher as leguminosas, se é melhor o alumínio ou o vidro para armazenar a leguminosa, quanto de cada alimento devemos ter, e até como fazer as compras diárias. Portanto, eles querem mesmo saber mais do que antigamente queriam, ou de forma com mais conhecimento já prévio. É assim que eu noto que chegam à consulta. Há mais exigência? Acreditas que há mais exigência, saindo também um bocadinho da bolha, que não é assim tão bolha, mas de um paciente, de um nutricionista? Há mais exigência por parte do consumidor?
há muito mais exigência por parte do consumidor em termos de qualidade. Os consumidores foram bombardeados com os aditivos e que fazem mal. Uma das questões é que isto inverteu quase para o oposto e agora, quando há um aditivo que é fundamental para manter o alimento no seu melhor estado alimentar e para não colidir com o bem-estar de saúde, o paciente assim, ou qualquer consumidor vê um e há quase um pânico por esse Atenção que processamento não é ultraprocessado. Nós basta congelar, por exemplo, eu congelo muitas vezes, eu faço sumo de laranja e ponho nos sacos de cubos de gelo, porque adoro, e depois uso o cubo de gelo, que é assim uma dica para pôr na água, para quem não gosta tanto de beber só água, e ponho o cubo de gelo na água e é fácil. Isso é um processamento da laranja. Ela não só foi Nós estamos a processá-la sem ser aquele processamento, Exato. aquele pesadelo que nos Mas às tantas, com o consumidor agora vai a um corredor do Intermarché, olha para um alimento e tem um e entra em pânico. Então é importante haver literacia. O consumidor está realmente mais informado, mudou de forma muito consciente as escolhas, o que não quer dizer que não haja lugar para as batatas fritas e para os hambúrgueres. Claro que há. Mas tenha mais consciência daquilo que leva para casa. Mas não leva só os hambúrgueres e as batatas fritas. Exatamente. Mais por aí. Chefe Igor, e como é que isto se reflete depois na cozinha? E no seu caso especificamente, nos restaurantes Mãe Luísa e Soberba, como é que, por exemplo, como é que isto se reflete? Há uma procura ou vontade de que a cozinha seja mais étnica, mais sustentável, mais para a esquerda, mais para a direita? Tem existido a essa dinâmica? Muito boa tarde, obrigado pelo convite também. Neste caso, agora no momento, os meus restaurantes é o Marisqueira Ribas, na Ericeira, e o Marquês de Palma em Lisboa. Sou responsável também por alguns pães da Vila, que é uma cadeia de pastelaria onde nós também elaboramos várias refeições. E são refeições rápidas, portanto, temos aqui alguns conceitos diferentes. Quando procuramos algo, digamos que comer uma refeição mais rápida, nós temos que nos adaptar um bocadinho. Quando vamos a um restaurante, é um bocadinho já mais diferente. E surge essas questões em vários momentos. Nós, por exemplo, no Pão da Vila temos algumas responsabilidades também em criar pratos que não seja só, digamos, o bitoque com a batata frita e com o arroz, mas também tentar introduzir legumes, tentar introduzir ingredientes que cada vez mais os consumidores procuram. No restaurante, um arroz de marisco é sempre um arroz de marisco, não há muito a fugir, não há volta a dar. Tentando fazer um arroz de marisco sempre com os melhores ingredientes, digamos assim, mas não há muita volta a dar nisso. Mas o que é que muda aí? Mudam os ingredientes mais saudáveis? Muda o azeite? Tentamos escolher sempre o melhor o arroz, o melhor azeite e os melhores mariscos, digamos assim. Tentar-os cozinhar de uma maneira correta. Quando digamos uma maneira correta é, por exemplo, não começar logo a pôr o camarão no refogado, porque o camarão vai perder, vai se desfazer todo e vai mirrar. Ter aqui algumas técnicas que possam valorizar o produto durante a confecção da receita, digamos assim, e são essas as nossas preocupações também, digamos nesse aspecto. Pedro, o preço ainda houve uma altura que o ser sustentável ou ser fora daquilo que era a regra, a norma, era mais caro. Pagava-se, não é? Para se ser excêntrico, digamos assim, nessa altura. Hoje em dia já não é o caso, já não estamos de todo nessa onda, mas o preço continua a ser uma forma de levar o consumidor à escolha certa ou não? Sim, o preço e acho que vai continuar a ser um dos fatores principais. A sustentabilidade e a qualidade são também fatores muito relevantes e cada vez mais importantes. São coisas diferentes, uma coisa é a qualidade, há uma procura muito forte por produtos de qualidade. Esta é a melhor carne, o melhor peixe, a melhor fruta e isso é uma escolha muito abrangente. Cada vez mais pessoas procuram alimentos com qualidade. E essa diferença de preço, se houver, está sustentada tem que ser muito bem perceptível pelo público. E depois temos
a sustentabilidade. E a sustentabilidade é uma coisa um bocadinho diferente. A sustentabilidade é um dado adquirido, ou seja, todas as pessoas esperam que as empresas sejam sustentáveis, que as organizações sejam sustentáveis, não esperam sequer outra coisa. E, portanto, as pessoas quase que castigam um pouco quem não for, mais do que premiam propriamente quem Já quem está é enraizado essa... É um dado adquirido e, portanto, não é possível não o ser. E sabemos que, além disso, o preço é rei, ou seja, as pessoas não querem abdicar de nada. A sustentabilidade é um dado adquirido, a qualidade tem que ser cada vez melhor e ao preço cada vez mais acessível. E, portanto, Portanto, esta bom, é a saudável realidade. e barato. Exatamente. E não há muito espaço para negociar. Ou seja, os consumidores hoje em dia querem tudo isso e estão habituados a tê-lo. E essa é a realidade com a qual vivemos hoje. É um consumidor super exigente e muito desafiante. Oh, Rita, aquela tendência, há pouco falaste precisamente como as pessoas, a literacia, das pessoas começarem a perceber, lerem os rótulos, conseguirem entender o que é importante, onde é que podem ou não valorizar, ou devem ou não valorizar aquelas percentagens que falaste há pouco. Sentes que as pessoas cada vez mais têm esse é um dos guias que as pessoas se servem para comprar melhor? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais há muita informação disponível, mesmo a nível de internet, nas redes sociais, e muita da informação pode ser enviesada, não muito interessante, portanto é bom quem tem uma nutricionista tirar as dúvidas, ou então saber onde procurar no Dr. Google, porque nem sempre tem as informações mais corretas. Eu queria só dizer aqui, o que o Pedro disse fez muito sentido. Muitas vezes, quando nós vemos numa cadeia de fast food que, vou voltar aqui ao hambúrguer, custa 1 euro a 1,5 euro, e chegamos para comprar brócolos e custa 5 euros duas cabeças de brócolos, a nossa escolha vai recair muitas vezes naquilo que é fácil e barato. Mas é importante sabermos que com um valor, estávamos a falar da questão do preço, com o mesmo valor nós conseguimos fazer várias refeições em casa, se escolhermos leguminosas, grãos integrais, se escolhermos os legumes da época, se escolhermos alguns produtos como frutas da época que são mais baratos, nós conseguimos ter alimentos saudáveis, requer algum planeamento e depois fazer a divisão, porque nós, claro que se nós conseguirmos comprar, vamos ao Intermarché e compramos, se calhar, em grande quantidade, vai ser mais barato e depois fazemos o embalamento em Consegues casa. multiplicar por várias Claro. refeições E aí vai ficar muito mais barato do que até o o tal hambúrguer que nós falámos. Portanto, tudo tem a ver, como disseste, e bem, com a literacia, o planeamento e também com a motivação. O paciente, o cliente, o comprador de qualquer supermercado hoje em dia está muito exigente, quer barato, qualidade, quer ter certeza que leva para casa o melhor. O melhor nem sempre é aquilo que parece. Há muita informação que não é interessante. A questão do greenwashing, a alegação. Portanto, é realmente importante perceber que é possível comprar mais barato, com qualidade e fazer essa multiplicação alimentar em casa. Há informação a mais ao consumidor? Há informação incorreta a mais. Não creio que haja informação viável a mais. Acho que até há falta de Há informação. muito ruído, se calhar. Há muito ruído. Sim, todos nós somos Como é que se nutricionistas. consegue ensinar, entre aspas, alguém a ver onde é que está a fonte certa e a retirar o ruído da equação? Essa é a million dollar question, não é? Como é que se consegue tirar o ruído? Como é que o Pedro consegue dizer ao cliente esta é a sua melhor escolha? Quando tem 10 outras Já vamos ao informações. Como é que o Igor consegue dizer mas como é que vai pedir um arroz de marisco sem marisco? Pronto, e ceder, tentar informar e tentar que o ruído diminua o mais possível. Pedro, é facílimo, como é que é? Como é que se faz? Acho que ainda estou a aprender como é que isso se faz, é muito complicado e é cada vez mais complicado. Eu acho que se há muita informação, há muitíssima informação,
nem sempre é a informação correta e aquela que mais consumida ainda é a menos correta, porque é aquela que é multiplicada pelos utilizadores, é aquela que nos chega pelas redes sociais, que é multiplicada pela opinião, muitas vezes pouco informada ou pouco especializada, mas que é disseminada em larga escala, e passar por todo esse ruído nem sempre é fácil e requer, acima de tudo, resiliência, a capacidade de acreditar que estamos a passar a mensagem correta e a certeza de que o estamos a fazer e a usar os canais que são os canais credíveis, os parceiros de comunicação que são os credíveis, para que a mensagem seja entendida da melhor forma. E esse é o único caminho, pelo menos aquele que eu conheço, e exige, claro, muita resiliência e muita Foco. persistência e foco, e não sair do caminho, não cair naquela tentação muitas vezes fácil de ir para as trends das redes sociais, falar sobre tudo e mais alguma coisa, mas falar sim daquilo que nós acreditamos que interessa ao consumidor, e que neste caso estamos a falar da qualidade dos nossos produtos. E se calhar o local onde é mais difícil fazer-se isso é no restaurante, porque há um elenco, há um menu, há uma definição daquilo que é a oferta que se faz aos clientes, e não há margem para se sair e para estar a fazer pedagogia, não é? Não há Exato. pedagogia, não há lugar à pedagogia. Exato. No meu caso, por exemplo, eu quando estou no restaurante e quando se vai cobrar, por exemplo, 50 euros por cabeça, digamos assim, por um jantar, nós temos que apresentar produtos de excelência. Quando procuramos, por exemplo, ir almoçar, por exemplo, ao Pão da Vila, onde pagamos, se calhar, 12 euros por uma refeição, o produto é de excelência também, mas já tem que ser outro tipo de produto. Não é, por exemplo, você vai a um restaurante como uma dourada do mar e vai ao Pão da Vila como uma dourada de viveiro, não é? São dois produtos frescos, mas são produtos distintos, Saudáveis, em antes? que são saudáveis ambos, mas um custa provavelmente a 7 euros o quilo e outro custa a 25 euros o quilo. E vai ao encontro do cliente E em vai cada um dos ao encontro do locais, cliente. claro. E o cliente muitas vezes também não. Hoje em dia já mais, que o cliente hoje em dia já está diferente, o consumidor está diferente, percebe, mas por vezes é difícil explicar esta diferença de preços, digamos assim. Mas sim, tem tudo muito a ver com o que se faz em cada sítio. Por exemplo, nós no nosso restaurante só trabalhamos com peixe de mar, e é um produto que nós já sabemos que é muito mais caro. Por exemplo, eu posso fazer digamos assim, dois filetes de garopa, um com um molho de champanhe num lado e outro com um molho de champanhe no outro. Mas o preço aqui é totalmente diferente e às vezes o cliente não percebe. Será champanhe, o outro não será tanto champanhe. Exatamente. Mas, por exemplo, como é que na cadeia de fornecimento, para garantir essa excelência Sim. que falou, como é que consegue garantir, precisamente, também, que há esse rigor e essa qualidade? É uma preocupação que É uma que tem? preocupação de todos os dias. Nós escolhemos os melhores produtos para o nosso restaurante. Isso é, desde legumes, peixe, a carne, há sem dúvida essa preocupação. Porque é como eu há bocado estava a falar, que o Rito estava-lhe a dizer, um cozinheiro cozinhar mal com um produto bom é muito mau. Agora, um cozinheiro mau cozinhar com um produto bom já é muito mais fácil, digamos assim. E é sem dúvida necessário que os restaurantes investam em produtos de qualidade para que tenham esse sucesso. Isso aí. E dir-se-ia que é mais fácil de controlar quando estamos a falar aqui de um número de fornecedores é mais reduzido, por exemplo, no supermercado, não é? Que tem um número de fornecedores gigantesco. No vosso caso é mais fácil, digamos assim, É mais fácil, estar em mas contacto direto com o fornecedor e manter essa linha. é mais fácil, mas nós também nos nossos restaurantes escolhemos o melhor fornecedor por cada categoria. Aquele é o melhor fornecedor que fornece os percebes, aquele é o melhor que fornece a amêijoa, o outro é o melhor. Por exemplo, nós agora temos aqui uma invasão em Portugal da amêijoa japónica, que é uma coisa impressionante. E às vezes as pessoas não percebem porque é que vão a um restaurante e pagam 30 euros por uma dose de amêijoa, mas é a amêijoa do Algarve, não é? Da Ria Formosa, que é uma amêijoa criada em terras de areia, diferente, mais gorda, mais
É nossa. E a nossa? Nossa. A japónica é uma coisa que cresce, por exemplo, nas margens do Tejo, não é? Plantaram lá, nós vemos todos os dias, lá em Lisboa, plantaram lá meia dúzia de ameijas e aquilo reproduz em 2 ou 3 meses. É uma coisa diferente. Aí isto está a valorização do produto. São ameijas à mesma. Mas tem a E é ver. uma ameixa a abelhão pato à mesma. Só que produtos diferentes, valores diferentes. Uma é tradicional, por isso é que eu te chamei a nossa. Exato. A outra é uma invenção mais recente, mas que não tem os critérios, ou pelo menos não tem o histórico de qualidade. E por falar precisamente em histórico e em qualidade e nestes processos, é importante passar ao consumidor aquilo que é a história do produto XYZ e fazer com que as pessoas se foquem também naquilo que é a qualidade daquele produto, dando-lhe essa, no fundo fazendo literacia também, não é? Em relação àquele produto. Sim, sem dúvida. Há pouco estava aqui a referir na importância da resiliência, da persistência. O Intermarché já há 25 anos que tem um selo que está aqui neste espaço e que todos podem conhecer, que é o selo Origens, e que explica e que trabalha essencialmente a origem do produto. É um selo que certifica a origem dos produtos, a origem nacional dos produtos de parceiros locais, e que conta, e nós fazemos por mostrar ao consumidor final, muitas vezes a história destes parceiros, destes produtores. E esse é se calhar aquele que tem maior histórico, maior legado no Intermarché. Mas temos outro mais recente, que já está num grande número das nossas lojas, onde cortámos mais de metade do ciclo logístico da carne, que é um alimento muito consumido ainda, fazendo com que a carne chegue às nossas lojas a partir de centros de processamento da região, e portanto conseguimos fazê-lo chegar à loja e ao consumidor final de forma muito rápida e, claro, mostramos aos consumidores dessas lojas a origem dessa carne. E por fim, se calhar aquele que talvez não seja o mais falado, mas é se calhar o mais importante para uma marca como o Intermarché, que é o nosso ADN. Nós temos um ADN que é composto por empresários independentes, muito enraizados nas zonas onde têm o seu supermercado e que têm esta ligação com os produtores locais, com os produtos locais, e que os entregam e que os proporcionam às suas populações. E isso é o nosso foco, e é o nosso caminho para mostrar ao cliente final a nossa preocupação com a origem dos alimentos. E aqui sem passa publicidade, o que é nacional é bom e o foco do nutricionista vai para o produto nacional, mas é preciso olhar para fora de Portugal e é preciso ver também outras coisas que nos chegam importadas, mas que são também elas saudáveis e também elas boas para a nossa saúde. Como nutricionista, tenho que te dizer que passo sempre a informação de que quando há um produto que tem mais proximidade, conseguimos fazer a rastreabilidade, portanto, saber de onde é que ele vem, a origem desse produto, nós conseguimos também garantir mais nutricionalmente maior valor no alimento. Ou seja, é muito diferente comprares uma maçã que veio de um pomar 100 km de ti, de comprares de 1 milhão de quilómetros, 1000 km de ti, porque ela teve que ser congelada, provavelmente teve que ter alguma cera para manter a qualidade. Portanto, nós tentamos, como nutricionista, este meu trabalho é real, tento sempre fomentar o consumo daquilo que é português, não deixando de olhar para outros produtos que sejam interessantes. Acima de tudo, também tem a ver com a forma como nós confeccionamos os alimentos. Há pouco o Igor falou do camarão. O camarão e os cogumelos. Em casa não faz sentido nós pormos a gordura antes de lhes dar um escaldão, de os ferver, de os cozer só com água. Porquê? Porque eles são permeáveis, eles são porosos. Assim que nós pomos uma gordura, seja manteiga, seja azeite, Bebem tudo, consomem vocês aquela... experimentem, ponham os camarões numa frigideira com óleo e ao fim de um bocado vocês têm os camarões que parecem secos e metade do camarão quando nós comemos é óleo, que ele absorve tudo, ele é poroso, todos nós já vimos isso acontecer. Se nós cozermos, secarmos com passador, regarmos com um bocadinho de azeite, os coentros e um bocadinho de sal, nós temos uma comida muito mais saudável. Portanto, uma das coisas que eu faço também
não para chefes que obviamente nos fazem as delícias do palato, mas também sabem estes truques todos, mas tentar que haja, eu gosto muito de dar dicas e dar esse tipo de formação ao meu paciente, tentar que cozinhem em casa e que cozinhem bem e saudável, com produtos portugueses, de preferência, até para ajudar o nosso país, como também faz o rótulo Origens do Intermarché, que conheço bem. E nos restaurantes é fácil manter essa gama de produtos nacionais presente? Faz-se uma cozinha só com produtos nacionais? É uma pergunta difícil e arriscada, mas consegue-se fazer? Conseguir consegue, só que não fazemos. Isso temos que ser sinceros no que estamos a dizer. Eu gosto muito de trabalhar com pequenos produtores nacionais, porque eu tenho a garantia que eles me vão trazer o melhor produto, o melhor que eles conseguem fazer. Eles trazem orgulho, para além do produto, trazem o orgulho daquele produto para nós. Nós vamos depois trabalhar aquele produto, ou dar aquele produto no nosso restaurante. E eu tenho a certeza absoluta que, por exemplo, se eu comprar, digamos que aqui uma coisa, o percebo, por exemplo, sei perfeitamente que aquele fornecedor vai trazer o melhor percebo, porque tem orgulho no percebo, o melhor queijo, o melhor pão, digamos assim, do que se calhar comprar fornecedor massivo, digamos assim, sem qualquer preocupação nesse aspecto. Agora, e sente que as gerações mais novas são mais exigentes e que têm aqui uma Mais, deriva muito assim, um mais bocadinho exigente. diferente da geração Já anterior? porque, e eu falo por mim, sou cozinheiro há 20 anos e este boom dos programas televisivos também e todo este glamour à volta dos chefes de cozinha veio trazer aqui muito mais conhecimento. Hoje em dia quase toda a gente quer ser chefe de cozinha Programas de televisão programas de televisão ajudaram imenso a que isso acontecesse. E há também um conhecimento maior, cada vez mais o conhecimento cresce sobre os produtos, sobre as técnicas, e há um conhecimento maior, portanto, isto faz com que também os restaurantes tenham que evoluir muito mais, não é? Cada vez mais evoluir as suas técnicas, as suas receitas, os seus produtos, digamos assim, e é bom para toda a gente. Rita, há dicas para se comer fora? Porque nós em casa, não é que façamos. Pronto, eu não posso falar. Mas há quem tente fazer um esforço em casa e consiga e Sim, leva a cabo. sim. Fora, qual é aqui o truque? Eu vou começar pela não resposta à tua pergunta, que é: há situações que não controlamos quando comemos fora. Nós não sabemos que óleos, que gorduras utilizaram, de onde é que vêm os produtos. Isso nós não conseguimos saber. A dica, agora a resposta para escolher num restaurante é sempre pedir alimentos, eu digo sempre isto, que nós saibamos descrever. Um frango grelhado ou um bife, quantos ingredientes estão no prato? Bife, está a carne, ponto. Uma lasanha, complicado. O que é que está naquela carne? O que é que foi adicionado? Caldos de intensificação de sabor, como aqueles que nós conhecemos, aparas de carne, coisas sem qualidade. Ou seja, quando nós estamos num restaurante, tentem pedir, eu digo sempre isto, coisas que nós consigamos identificar bem. Se é arroz, não é arroz de alguma coisa, peçam um arroz branco, peçam os mariscos, as carnes, os peixes, mas não misturas. É só isso. Sem fazer misturas. Sim. E é possível fazer essas escolhas sem se gastar mais, não é? Ou É seja, possível, isso claro. é possível. Claro, claro, num restaurante então é facílimo. Quer dizer, se formos para o bife do lombo, claro que é mais caro do que o da vazia, se calhar, ou da alcatra, mas é possível, em vez de comer o arroz de marisco, pedir o camarão cozido sem maionese, pedir Uma maionese caseira. a maionese caseira, é possível pedir o arroz branco e Mas a um bom maionese não tem peixe. graça nenhuma, é uma chatice. Tentar não ter, fazer os pratos compostos em casa, especialmente para a esposa do Igor Martinha Porreiro. Para quem não tem essa sorte, pode sempre ter aqui um curso de cozinha com o Igor e pronto. E aprenda a fazê-lo. E aprenda a fazê-lo. Fazer em casa é outra qualidade. Fora de casa, simples, É sempre o um melhor. desafio, mas é preciso estar atento e Sim. saber olhar e perceber para onde é que se Essa é a pode minha ir. escolha. Pedro, e estas procuras, estas necessidades que a nova geração tem, sente-se também naquilo que é a identificação do consumidor, ou seja, naquela estratificação que vocês farão dos consumidores do Intermarché,
têm também identificado já as novas tendências desta geração, da nova geração, ou não? E se sim, o que é que fazem para ir ao encontro? Bom, a nova geração é uma geração eh, muito interessante e talvez a mais desafiante até hoje. Para já porque as outras já têm mais anos de estudo e, portanto, nós já as conhecemos melhor, e as novas gerações, como não as conhecemos tão bem, são sempre mais difíceis de trabalhar. Mas esta nova geração é uma geração que nos apresenta alguns desafios muito difíceis. Desde logo, é uma geração que quer tudo. É exigente. Quer sustentável, Barato. quer barato, quer rápido, quer em casa, quer na loja, quer no trabalho, quer trabalhar em casa ou quer trabalhar noutro sítio qualquer. É uma geração que está habituada a que este seja o standard. Ou seja, eu quero tudo e posso ter tudo onde eu quiser e como eu quiser. E isso, obviamente, para todas as indústrias apresenta grandes desafios, e para o Intermarché não é diferente. A forma que nós temos de nos adequar a uma nova geração é manter-nos fiéis à nossa autenticidade. Por tudo o que nós já falámos aqui nesta conversa e que eu já tive a oportunidade de referir, desde o nosso projeto de origens, o nosso cuidado com os produtores locais, o nosso cuidado base com a sustentabilidade, seria mais do que suficiente para conquistar todos aqueles que são os valores desta nova geração, que se preocupa muito com esses valores, mas que nem sempre os permeia, porque depois há todo o outro layer de comunicação, em cima do qual se fazem escolhas diferentes, não é? Esta também é a geração do ultra fast fashion, de comprar produtos do outro lado do mundo que têm uma pegada ecológica enorme. E, portanto, nós temos que nos manter autênticos e aproveitar os novos meios de comunicação para saber passar os nossos valores e a nossa mensagem, e estamos certos que esse será o caminho para chegar a esta nova geração. E nós chegamos ao fim. Obrigado aos Obrigado. três. Obrigado. Igor Martinho, Rita Andrade, Obrigada. Pedro Gandum, muito obrigado pelas vossas dicas, pela vossa informação, por aquilo que aqui nos trouxeram. No fundo, sabem a cada um o que poderão recorrer para se perceber e para também terem aqui, a partir de agora, se não o têm ainda, dicas para uma alimentação e para compras mais sustentáveis e mais saudáveis. Dá-se assim por encerrada esta talk foi a última de um conjunto de 4 talks dedicadas à produção nacional e à valorização precisamente dos produtos nacionais, aqui realizado na Feira Nacional da Agricultura em Santarém. Agradeço a quem esteve connosco aqui, presente, e também a quem nos viu desse lado. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.